diz que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Há poucos dias atrás estavam tantos políticos trazendo promessas que talvez eles nunca o possam cumprir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, talvez ignorado por muitos, ele fez-nos uma promessa verdadeira, que um dia ele iria voltar para resgatar o seu povo. Mas uma coisa é certa nessa noite, isso pode acontecer. Se hoje você abrir a porta do seu coração e ali estiver faltando paz, Jesus Cristo, ele enche o seu coração de paz, ele enche o seu coração com a sua gloriosa presença, presença tal que o seu dinheiro não consegue comprar. A presença de Deus muda a vida de um homem, a presença de Deus muda a sua e a minha história. É por isso que nós vamos dizer em praça pública que Deus está aqui. Boa noite. Quero agradecer e pedir um minuto da sua atenção para ouvir algo que vem da parte de Deus. Nós temos vivido nesses últimos dias com um enxame de informações da área política, da área esportiva e de tantas áreas que às vezes a nossa mente fica até confusa com tantas informações. Eu sei que você é uma pessoa que tem diversas responsabilidades sociais. Você tem a sua casa para se preocupar, você tem a sua família. Quem sabe você está pensando aí em fazer um curso, em ter uma formação profissional, e você está pensando o que eu vou ser, que curso eu vou fazer, mas pode ser também que você já seja uma pessoa estabelecida, já é casado, pai de família, tem filhos, mas mesmo assim você se pergunta: o que eu vou fazer com a minha vida? Você percebe? Às vezes nós não pensamos nisso, mas independente da sua faixa etária, sempre há uma preocupação, sempre há uma ansiedade em relação ao futuro.
Se é uma criança, ela pensa: o que eu vou ser quando eu crescer? Será que eu vou ser como o meu pai? Será que eu vou ser como o meu tio? Se é um jovem, ele fica preocupado: será que eu vou conseguir um namorado, uma namorada? Qual vai ser a minha profissão? Se é uma pessoa adulta, já fica pensando: será que eu vou conseguir sustentar a minha família? E como vai ser o futuro? Então a ansiedade, a preocupação é algo que está no coração do ser humano, independente da idade dele, ou independente até da sua condição social. Às vezes nós pensamos que uma pessoa que é rica, que tem muito dinheiro, que ela não tem preocupação, mas ela tem sim. Ela tem preocupações que dizem respeito à sua própria alma. Qualquer ser humano, ele tem no seu coração desejos não satisfeitos. Pense que isso é uma conversa que você não tem preocupação com ela. Eu quero te dizer uma coisa: até mesmo as ciências humanas se preocupam com as necessidades não satisfeitas. Veja só, quando uma loja como essa, a qual estamos na frente, Casas Bahia, ela vai fazer uma propaganda, ela vai fazer um comercial, ela vai fazer um marketing, o que ela se preocupa em saber o que as pessoas estão querendo comprar, quais são as necessidades não satisfeitas. Então, quando ela lança lá uma propaganda na televisão, ela está tentando captar a sua atenção para você consumir um produto. Aquele produto que vai te deixar mais bonito, mais bonita, ou aquele produto que vai fazer com que você realize uma tarefa mais rapidamente. Da mesma forma, se você prestar atenção na propaganda política, o que os políticos estão falando por aí? Alguém se apresenta dizendo: olha, eu vou resolver o problema da saúde. Por que um político vai na televisão para dizer que vai resolver o problema da saúde, sendo que esse problema já é antigo? Porque ele sabe que a população assim o quer. E aí ele vai lá e diz: eu vou resolver o problema da educação, da segurança e etc. Veja só, o que os políticos estão falando é aquilo que o povo quer ouvir. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque temos muitas ansiedades no nosso coração. E por aí estão pessoas dizendo que podem satisfazer essas necessidades. Mas eu quero te dizer, nesta noite de sexta-feira, que a única pessoa que pode preencher o vazio do seu coração é Jesus. Você pode crescer, se tornar alguém famoso, ter muitas posses e riquezas, mas sempre haverá um vazio na sua alma. Sempre haverá uma necessidade não satisfeita. Ora, por uma questão emocional, se você não consegue encontrar, de repente, uma pessoa que te complete. Ora, por necessidades financeiras, realizações profissionais, enfim, são muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto o seu coração não conhecer
a pessoa de Jesus. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra situação, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra circunstância será capaz de trazer paz à sua alma. Somente Jesus tem o poder de preencher o vazio do coração humano. Por que, pregador? Porque somente Jesus tem este poder. Porque Jesus Cristo foi o enviado por Deus para demonstrar o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama. Se você for capaz de decorar um versículo bíblico, eu quero que você memorize um versículo muito pequeno, mas que pode transformar a sua vida. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16. É um texto muito simples, é um texto muito conhecido. Você já ouviu tantas coisas, tantas propagandas na televisão, tantas promessas de político. Por que você não para um minuto para ouvir a palavra de Deus? Você dá atenção a tantas coisas, por que não dar atenção à palavra de Deus? A Bíblia diz que esta palavra é capaz de trazer cura para a sua alma. A Bíblia diz que esta palavra é capaz de trazer libertação ao seu coração. A Bíblia diz que esta palavra pode te mostrar o caminho para o céu. E às vezes nós gastamos tanto tempo ouvindo e lendo tanta besteira, né? O brasileiro é aficionado por informação, seja ela boa ou ruim, seja no Facebook, as pessoas estão ficando viciadas em internet, novelas, mas o brasileiro não quer dar atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus tem capacidade e tem poder de fazer uma pessoa, um analfabeto, um ignorante, uma pessoa totalmente alheia aos processos sociais, entender que ela foi criada por Deus e que ela tem uma dignidade intrínseca a essa criação. Todo ser humano, homem, mulher, gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo, ele é um ser humano digno, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, você tem um valor especial, porque você é uma pessoa que foi criada por Deus e que foi criado à imagem e à semelhança de Deus e que foi colocado nesta terra para ser alguém especial. Mas o que acontece então? Por que o que prevalece na sociedade? Por que o que prevalece no mundo, no Brasil, em São Paulo, neste lugar, é o ódio? Porque é a violência? Porque são os maus tratos contra as crianças? Por que prevalece isso? Porque a maioria das pessoas não quer dar ouvidos à voz de Deus, à voz do seu Criador. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa
interessante. João não conseguiu expressar e descrever o tamanho do amor de Deus. Ele disse que este amor foi expressado de uma tal maneira, mas ele não consegue encontrar palavras. Homem, mulher, cidadão da cidade de São Paulo, Deus te ama de uma tal maneira que eu não tenho palavras para expressar o tamanho deste amor. Mas talvez você me pergunte, mas então por que eu, pregador, não estou sentindo esse amor? Por que a minha vida não está revelando este amor? O amor de Deus está derramado a todo ser humano, mas nem todo ser humano quer dar ouvidos à voz de Deus. Então a questão não é a capacidade e nem o poder de Deus em amar o ser humano, abençoar a vida dele e dar a ele uma direção. Deus efetivamente tem este poder. A questão é quanto nós, homens e mulheres deste século, cercados por tantos privilégios e necessidades, queremos ouvir a voz de Deus. Esta é a questão. O quanto nós estamos aqui e as pessoas estão na sua marcha, na sua luta pela sobrevivência. É uma sexta-feira, estamos terminando a semana, a pessoa já trabalhou aí uma semana inteira, batalhando pelo seu pão de cada dia. Ou seja, isto é uma coisa que nos ocupa, isso é uma coisa a qual nós damos atenção. Você sabe que se você não tiver dinheiro, você não come, você não veste, você não se diverte, você não faz uma série de coisas. Então você dá atenção a isso. Para você isso é uma necessidade. Então você corre atrás. As pessoas estão preocupadas em ter bens eletrodomésticos, computador, notebook, celular, enfim. Então é atrás disso que as pessoas estão correndo atrás. As pessoas querem um pouco de diversão, de lazer, de cultura. Mas eu pergunto, quem está preocupado com a sua alma? Quem está preocupado com o fato de que hoje você foi abençoado por Deus? Ele te deu um dia de vida. Mas quem está realmente preocupado com o fato de que amanhã isso não necessariamente poderá acontecer? Nós somos seres humanos, nascemos, crescemos, alguns nem tanto, e um dia temos o nosso fim. A nossa vida, a nossa passagem na terra é algo finito, é algo limitado. Quem sabe uma pessoa consiga chegar aos 100 anos, mas isso é raridade. Principalmente se nós pensarmos na violência que existe na nossa cidade. Se você olhar as estatísticas, você vai ver que a maioria das pessoas que estão morrendo na cidade de São Paulo são jovens. Jovens na periferia, jovens em busca de lazer, em busca de diversão, que não estão conseguindo chegar à idade adulta, que não estão conseguindo chegar ao tempo de realizar alguma coisa, de constituir família, porque a violência está ceifando essas vidas. Mas também temos visto que
que não é apenas um jovem, mas até mesmo crianças que são abandonadas nas ruas. E aí você talvez me pergunte: então, pregador, aonde está o amor de Deus aí? Por que as pessoas estão morrendo? Por que essa violência está imperando? Se você diz que Deus ama, que Deus está presente, que Deus quer abençoar. Deus criou o ser humano com uma liberdade de escolha. Ele mostra o caminho, mas você, eu, nós não somos robôs programados para fazer alguma coisa. Deus nos criou com a capacidade de pensar, de analisar, de refletir. Por exemplo, estamos indo aí para o segundo turno das eleições. Como cidadãos dessa terra, nós temos a responsabilidade de analisar informações, de pesquisar e não ficar apenas engolindo a propaganda política como se aquilo tudo fosse verdade. Conhecer a história dos candidatos, os seus feitos, é uma responsabilidade. Deus deu a nós a capacidade de pensar, mas sabe o que Deus mais gostaria que você pensasse e colocasse a sua atenção? É na palavra dele, é no amor dele. Eu faço um desafio para você, cidadão. Eu faço um desafio para você, mulher da cidade de São Paulo. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus. Comece ali pelo Evangelho de João. Se você ler o Evangelho de João inteiro e algo não tocar no seu coração com respeito ao amor de Deus, com respeito à verdade que liberta, com respeito a uma nova proposta de vida, não vai ser uma igreja, não vai ser uma religião que vai transformar a sua vida. Deus, através da sua palavra, pode transformar a vida do ser humano que crê e que confia nele. Vou repetir o versículo que lemos há pouco, João, no capítulo 3 e no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, ouvinte da palavra de Deus, você que está transitando por esta cidade, Deus não quer que a sua alma pereça. Deus não quer que você viva uma vida sem sentido, apenas sobreviver, apenas lutar para ganhar o pão de cada dia, apenas se divertir é pouco. Deus tem uma proposta melhor para você. Deus tem uma proposta maior para a sua vida. Deus te criou para que nesta terra você desfrute de vida cheia de paz, de vida plena. João, no capítulo 10 e no versículo 10, Jesus diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes o cidadão pensa que porque ele é um grande profissional, um engenheiro, um médico, um astronauta, um político famoso,
ele conheceu a vida plena. Às vezes a pessoa pensa, porque ela é rica, tem 2 Porsche na garagem, 3 apartamentos de luxo, isso é tudo que a vida pode oferecer. Eu quero te dizer, meu amigo, em alto e bom som, a vida é mais do que bens materiais, a vida é mais do que diversão, a vida é mais do que a luta pela sobrevivência. Deus criou a sua vida e Ele tem um propósito com você nesta terra. E a primeira coisa que Ele quer que você entenda é que para viver esse propósito, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Não é um homem, não é uma mulher, não é uma igreja, não é uma religião que pode fazer você experimentar o propósito de Deus que te criou. Você é muito especial, meu irmão. Você é muito especial, ouvinte. Deus te criou. E o primeiro propósito que Deus tem com a sua vida é que você conheça Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Esta é a porta de entrada para a vida abundante aqui na terra e para a vida eterna no céu. Não é a porta da minha igreja, não é a porta de uma religião. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens, quer dizer, alimento, refresco, direção para a alma. Mas para isso, precisa que a pessoa se disponha, precisa que a pessoa invista. Quando você está interessado em alguém, um namorado, uma namorada, você não gasta tempo com isso. Quando você quer alcançar uma profissão, um curso, você quer se formar em medicina, por exemplo, você não gasta aí no mínimo 5 anos no banco de uma faculdade. Por que você acha que para conhecer a Deus você não tem que fazer nada? Você não tem que investir nada, você não tem que gastar nada. A salvação é de graça. Não há um homem, uma mulher nessa terra que alcance o favor e o perdão de Deus por seus próprios méritos. Efésios 2:8: sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é pela graça, irmão, mas tudo demais tem preço, né? Para você viver, para você fazer qualquer coisa nessa terra, você tem que gastar, você tem que investir. Agora, você quer conhecer a Deus sem gastar um tempo com isso, sem dedicar? Deus criou você uma capacidade intelectual para você pensar, para você raciocinar. E você não quer gastar tempo lendo a palavra de Deus, refletindo na verdade que cura, que salva e que liberta. Você às vezes prefere ir lá pegar uma novelinha, dar um clique no Face. Isso tudo é muito bom, mas o melhor é você usar a sua mente e colocar ela na palavra que traz vida ao seu coração. Às vezes a gente fica assim, tão para baixo, tão desgostoso,